Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje estou aqui para fazer essa maquiagem grunge bem anos 90 e que hoje podia ser chamada de gótica. Coloquei uma blusa do Nirvana para caracterizar os anos 90, uma fitinha no pescoço. Eu não tenho os chokers, eu tinha nos anos 90, mas agora eu não tenho, então eu coloquei uma fitinha que eu também usava. Eu tinha uma fitinha de veludo, mas eu não fazia maquiagem, eu só passava lápis preto no olho e achava que tava arrasando. Então, se vocês quiserem saber como eu fiz essa maquiagem, é só continuar assistindo. Não se assustem. Eu comecei com a pele pronta, aí tentei apagar minha sobrancelha, mas não deu muito certo, como vocês podem ver, porque meus pelos da sobrancelha são bem pretos. E eu resolvi fazer um contorno mais arredondado, porque nessa época as pessoas usavam, não faziam uma sobrancelha muito desenhada e só tiravam e deixavam mais fininho e mais arredondado do que normalmente se usa agora. Para começar o olho, eu usei essa sombra da paleta da Vult, que é a sombra bem clarinha, para neutralizar toda a pálpebra. Eu queria uns tons de marrons diferentes, então eu comecei usando a Chocolate Bar com esse marrom bem clarinho, meio caramelo. Peguei um pincel de esfumar, esse da Macrylan que eu estou usando bastante, e fui passando mais ou menos assim ao redor do olho, fazendo um esfumado mais arredondado. E aí eu passo na pálpebra inferior também. Contorno todo o olho e esse esfumado de baixo ele é bem grande, assim, bem profundo. Deixa até como se tivesse uma olheira. Pego mais um marrom, só que agora dessa vez é da minha paleta da Coastal Scents. E passo um pouquinho para dentro da onde eu tinha passado o outro marrom. Ele vai ficar mais para dentro para o marrom que eu passei antes ficar num degradê, né? E ficar aquele esfumado que eu gosto de fazer. Agora eu vou pegar a paleta da Dylos, que é a Navio Pirata, e vou pegar 3 cores, um marrom, um roxo e um vermelho. E vou passar dentro da onde eu passei a última marrom. Eu sempre vou acrescentando sombra um pouquinho para dentro para continuar com o degradê e o esfumado ficar mais certinho. Na verdade, nada muito certinho, porque essa maquiagem ela é mais bagunçada, mas assim vai dando o formato que eu pretendo chegar no final. Aproveitei para esfumar com um pincel gordão e depois acrescentei um pouquinho mais de sombra onde eu precisava acrescentar. E repeti o mesmo processo no outro olho. Agora eu aplico as sombras, as mesmas que eu apliquei em cima, na parte de baixo do olho. Faço isso nos 2 olhos. Agora pego a sombra preta da paleta da Dylos e aplico no cantinho externo e vou puxando para dentro. Também aplico essa mesma sombra no cantinho interno e repito no outro olho. Esfumo tudo com pincel gordão. Achei que a sombra preta da Dylos não deu conta do recado e resolvi pegar a Naked e usar a sombra Blackout, que é a sombra bem pretinha. E aí apliquei no mesmo lugar que eu tinha aplicado antes a sombra da Dylos. E aí eu tô com o olho ali todo sujo, parece que eu levei um soco no olho, mas depois eu vou arrumar. Passo a sombra preta também na parte de baixo do olho e esfumo bem com o mesmo pincel. Agora a parte mais fácil da maquiagem, que era o que todo mundo usava e acho que a maioria só usava isso, que é o lápis preto dentro da linha d'água. E aí eu puxei um pouquinho para fora para dar aquele olhar mais forte também, passei na linha d'água superior e depois fiz o delineado com o próprio lápis, bem rente à linha dos cílios superiores, bem borradinho mesmo. E esfumei o lápis usando a mesma sombra que eu tinha usado antes, que é a preta da paleta Naked 2. Esfumei com um pincelzinho chanfrado. E agora chegou a hora dos rímels, que eu passo sempre 2, aí não tem novidade nenhuma. A alegria era porque a música que estava tocando estava boa. Primeiro uma camadinha do rímel da L'Oreal e depois da Candice Berenice. E é isso. E agora vamos ao batom. Eu contornei primeiro o lábio com lápis marrom, mas eu devia ter passado um lápis marrom escuro de olho para fazer aquela boca bem característica dos anos 90, que era um contorno escuro por fora e o batom mais claro por dentro, mas eu usei esse lápis que é um marrom mais avermelhado, que é lápis de boca mesmo. E de batom, é claro que eu passei um batom metalizado, esse é o da Mais Vaidosa, o mais douradinho, que eu esqueci o nome agora, e deixou a boca bem dourada e brilhante. E aí eu fiquei em dúvida de que fazer com o cabelo, se deixava no meio, se repartia, se fazia um topete. E não sei
se eu fiz a escolha certa, porque esse repartido no meio ficou estranho. Eu não usava maquiagem nos anos 90 porque eu tinha muita olheira, eu não usava nem base, nem sombra, eu usava lápis preto e usava corretivo já, porque eu era adolescente e na minha adolescência eu usava corretivo, mas não sabia usar direito, então nunca dava certo as coisas, e aí eu ficava com uma cara de quem era doente e de quem tava doente, e não uma maquiagem interessante, apesar de que essa maquiagem aqui eu acho que eu também não usaria, porque é uma maquiagem um pouquinho forte para mim naquela época. E o que vocês acham? Devia ter colocado cílios postiços? Eu acho que as pessoas não usavam cílios postiços naquela época, mas ia deixar o meu olho um pouco mais bonito. A minha sobrancelha também não era assim, eu deixava ela praticamente do jeito que ela era, eu não tirava nada. Então ela era mais grossinha, sem muita definição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de dar um curtir pra mim, se inscreve aqui no canal se não é inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!